Oi, gente! E aí? Tudo bem com vocês? Como estamos? Animados como sempre? Né? Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Não sei que hora que vão ver. O fato é que eu estou aqui mais uma vez para poder contribuir com os estudos, para poder ajudá-los nessa jornada matemática que a gente tem por aí. Bacana? Então, olha só. A partir dessa aula, a gente traz um assunto muito importante e, ao mesmo tempo, bem complicado esse início para alunos de 8º ano, ok? Porque é justamente a questão algébrica que começa a fazer parte da vida de vocês. É aquele momento em que a matemática ela se torna cada vez mais robusta, mais chique, com um monte de letras. É verdade, um monte de letras para vocês agora. Sim, professor. Meus queridos alunos, vamos começar a fazer conta com letras. Não é difícil, porém é extremamente importante que vocês fiquem atentos a nomes, conceitos e regras. Ao longo das nossas inúmeras aulas agora que eu quero postar para vocês, vai ser muito importante compreender cada definição, compreender as diferenças dos conceitos que nós temos, para não se confundir. E eu prometo a vocês que passado esse momento, essa tempestade inicial, logo vocês se acostumam. E aí eu tenho certeza que a álgebra já não vai ser mais um problema para vocês. Vocês vão lidar com isso com muita naturalidade. Ok? Então olha só, conto com o compromisso de vocês, porque a minha parte do lado de cá eu vou tentar fazer. Preparados? Vamos falar de álgebra? Vamos dar nosso primeiro passo inicial aí, nessa questão algébrica da coisa? Vamos nessa? Então vem comigo, pessoal! Preparados? Vamos nessa? Então, olha só. Dando continuidade, a toda aquela sequência que a gente tem no nosso livro didático, na parte algébrica, agora eu separei nessa primeira parte aqui a questão da linguagem algébrica. Até pouco tempo, no 7º ano, vocês estavam acostumados a falar entre uma relação entre números. O dobro de 5, 5 somado com 10. A gente trabalhava com números. Era mais concreto ali a gente visualizar a resposta. Mas agora, com a linguagem algébrica, eu não estou preocupado especificamente a um único valor. Então a gente tem que começar a familiarizar com essa linguagem mesmo, com esse contexto que vai se tornar cada vez mais comum. Ajuda, inclusive, a interpretar exercícios, problemas que envolvem situações em que a gente tem que compreender, enfim. Percebam aqui, nesse primeiro exemplo. Eu tenho o dobro de um número. Agora eu não tenho mais o dobro de 15. É de um número. Eu não sei que número é esse. Então eu vou representar ele por uma letra qualquer. Eu vou representar pelo dobro, 2 vezes, o dobro de alguma coisa é 2 vezes, x. Professor, por que você colocou x? É uma letra qualquer, tá? E acaba que ela é muito comum, ela é muito utilizada, mas ela não é a única. Combinado? Aqui nós temos agora, no segundo exemplo, a quarta parte de um número. Ora, a quarta parte de um número é esse número dividido em 4 partes. Então eu sei que número é esse? Não tenho a mínima ideia. Está aqui, vou chamar ele de A. E a quarta parte dele eu vou dividir por 4. Professor, o senhor colocou letra A aqui e aqui colocou letra X. Como eu disse, não importa a letra que a gente vai utilizar. Só que neste exemplo aqui eu quero chamar uma atenção. Existe uma outra forma de representar a quarta parte de um número. Vocês não gostam muito, mas a quarta parte eu posso representar como 1/4 daquele número.
certo? E aí eu multiplico ele por ele, né? Aliás, eu multiplico 1/4 pelo número. Então, eu gostaria que você já começasse a familiarizar com essas duas situações. A quarta parte de um número pode ser escrito como esse número, né? Uma letra dividido por 4, ou 1/4 daquele número. Todas essas duas representações quer dizer a quarta parte de um número. E fica uma dica: comecem a se acostumar com esses dois contextos. Vamos falar demais disso nas nossas aulas seguintes. E mais um exemplo aqui, ó. O quadrado da soma. Então percebam que ele está fazendo o quadrado, né? Está elevando alguma coisa ao quadrado. O que ele está elevando ao quadrado? Uma soma. Uma soma de quê? De dois números. Eu não sei quais são esses números. Portanto, tá aqui esses dois números representados. Então, olha que bacana. O quadrado da soma de dois números. Perfeito? E, pessoal, isso aqui é um tipo de contexto, é um tipo de situação que não tem uma outra forma de aprender do que praticando, né? Professores da língua portuguesa, principalmente de literatura, falam muito, olha, não tem como, a gente tem que ler para interpretar o exercício, para aumentar o vocabulário. Aqui é a mesma coisa, a gente tem que ir praticando, a gente tem que ir vendo situações para ir acostumando. Para isso, eu vou colocar nos comentários o link de um quadro com vários exemplos dessa linguagem algébrica para vocês irem se acostumando. Bacana? Depois dá uma olhada lá, confere lá no link. Agora, isso aqui que eu vim apresentando para vocês, nada mais é do que expressões algébricas. Volto naquele assunto do 7º ano, onde vocês estavam mais familiarizados com números. Então vocês viam muito mais expressões numéricas. Vocês tinham a necessidade de estar vendo todos os números. Agora não. É um passo muito importante na matemática essa questão algébrica. Portanto, as expressões algébricas, elas vão indicar operações matemáticas que envolvem letras e às vezes números. Não precisa ser necessariamente sempre ter números. Se a gente observar um outro exemplo aqui, a soma de dois números. Está aqui, ó, A mais B. Percebam que eu nem usei número aqui neste exemplo. E é uma expressão algébrica, ok? Então, realmente são as letras fazendo parte do nosso cotidiano. Então, expressões algébricas, elas vão indicar operações matemáticas envolvendo letras e ou números. Bacana? Então, se eu já sei que nós vamos ter agora uma linguagem, né, algébrica e temos, né, as expressões algébricas agora, trouxe aqui vários exemplos para a gente ir familiarizando e acostumando com isso, porque nas aulas seguintes eu vou trazer o que é polinômio. Então, eu quero que fique muito bem claro para vocês o que é expressão algébrica, para a gente dar nosso passo depois nas aulas seguintes. Então, ó, 2A é uma expressão algébrica? É, 2 vezes A. Dobro de A é uma expressão simples, algébrica. Só tem uma letra, só X. É uma expressão algébrica? É uma expressão algébrica. 2x ao cubo, olha, existem potências, ok? Posso acrescentar aqui, ó, nem tinha colocado, mas, por exemplo, se eu calculo, né, eu quero a raiz quadrada da diferença de dois números. Então, olha, raiz quadrada também faz parte, são operações matemáticas. Então, eu tenho adição, subtração, potência, raiz, quociente, né, divisão, não importa. Olha só, A sobre B mais 5 é uma expressão algébrica. Estão vendo que aqui eu tentei trazer, ó, letras diferentes, né? Somei 3 letras, é expressão algébrica. Enfim, a partir do momento que a gente envolve letras, números e operações,
a gente tem expressões algébricas, ok? E eu já estou chamando atenção. Fiquem atentos ao que é uma expressão algébrica e o que vai ser um polinômio. Então já vai anotando ali num post-it do caderno ali, expressões algébricas é isso. E aí nas aulas seguintes vocês vão entender aonde eu quero chegar. Bom, outra coisa que vocês carregam do 7º ano é aquela sensação de que tudo tem que ser calculado. Ah, mas tá, tudo bem. A mais B mais C, quanto que dá isso? Não é? Raiz quadrada de x menos y. Quanto que vai dar isso, pessoal? Resolve isso aí. Né? A gente tem isso em mente. E agora, nesse tratamento algébrico, nem sempre a gente vai ir lá e calcular quanto que dá isso. Às vezes isso aqui, e às vezes não, na maioria das vezes, isso aqui já é a resposta esperada do exercício. A gente vai começar a trabalhar essas expressões algébricas e suas operações, certo? E envolvendo letras. Então, isso aqui já será a resposta esperada dos exercícios, do contexto em que a gente vai estar trabalhando. Combinado? Então, comecem a acostumar com esse tipo de situação. Agora, existe um momento em que a gente volta a calcular alguma coisa. Então, fiquem bem atentos que aqui eu estou pedindo, olha só, o valor numérico de uma expressão. Mas, professor, o senhor acabou de falar que não tem como calcular? Realmente não tem. Se eu olhar apenas para essa expressão algébrica, não tem o que ser feito com ela. Desde que, e aí isso vai estar lá no enunciado, tá? Podem ficar tranquilos que o enunciado vai trazer isso para você. Ele te pede para calcular o valor numérico dessa expressão de modo que esse A, sei lá, valha 5 e o B valha... B não, gente, desculpa, não tem B, tem X. E o X valha... Vamos pensar no número? Me ajuda aí, galera. Vamos sofrer muito, não? Vamos colocar menos 4, pode ser? Pronto. Percebam que, para eu calcular o valor dessa expressão, eu tive que dar os valores das letras. Combinado? Então, fiquem atentos a isso. Eu tive que te dar o valor. E aí, outra dica extremamente importante. Para começar a resolver isso, a primeira coisa que eu peço é que vocês coloquem, né? Olha só o que eu vou fazer. Cada letra que eu tinha, eu já deixei um espaço em branco entre parênteses. Por favor, criem esse hábito. Cada letra que você tem, deixe um espaço entre parênteses. Porque neste momento você substitui, ok? A letra pelo valor que ele te deu. Neste caso, 5. Aqui, no lugar do x, a gente vai escrever menos 4. Pronto. Agora, se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção, né, virou uma expressão numérica. Agora eu só tenho números. Aí eu posso dar continuidade. Então aqui eu posso fazer, dentro, né, dessa multiplicação aqui, 2 vezes 5, eu já vou obter 10. Mas a gente sabe que tem prioridades, não tem? Vou resolver a potência primeiro. Então ficará 3, deixo ela quietinho, vezes menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado dá mais 16. Lembra de potenciação? Menos 4 vezes menos 4. Bacana? Vou até escrever aqui, ó. Menos 4 ao quadrado é a mesma coisa que menos 4 vezes menos 4. Menos vezes menos, mais 4 vezes 4, 16. Então, agora nós temos 10 mais... Professor, por que eu já não posso somar 10 mais 3? Porque nós temos aquelas prioridades das expressões numéricas. Tá? A gente tem coisas que a gente pode fazer primeiro.
Combinado? Então aqui nós temos 3 vezes 16, vai ficar 30 mais 18, que dá 48. Professor, por que o senhor falou 30 mais 18? Aqui é só uma dica, galera. É uma forma que eu utilizo para fazer contas mentalmente. O 3 vezes 16 eu separei em 3 vezes 10 mais 6. Concordam comigo que o 16 é a mesma coisa que 10 mais 6? E aqui eu aplico o chuveirinho, a propriedade distributiva, porque fica mais fácil. 3 vezes 10 é uma conta tranquila, é 30. E 3 vezes 6 também é tranquila, é tabuada, 18. Por isso que eu falei, né, mentalmente aqui na hora que eu fiz, eu falei 30 mais 18, por causa dessa conta que aparece. Aí essa adição não é difícil fazer. Repito, fica uma dica de como eu faço as minhas contas mentalmente, ok? Às vezes vale a pena dar uma olhadinha com mais calma aqui. Finalmente, 10 mais 48, 58. Agora sim, mas esse 58 não quer dizer que é o resultado dessa expressão sempre. Esse 58 é o valor numérico dela quando o A vale 5 e o X vale menos 4. A qualquer momento eu posso alterar esses valores aqui. E esse é nosso intuito em introduzir a questão algébrica para vocês. É tentar modelar situações no mundo real, onde cada situação vai ter uma letra diferente, uma variável diferente, certo? Um exemplo bem simples aqui para a gente finalizar nossa aula. Imaginem, né, a gente está falando em pandemia, em vacinas. Imaginem que cada cidade recebe 1/3 da população, né? Quantidade de vacinas que chega por mês para cada cidade, não é? Então é uma expressão algébrica, não é? Envolve operações, letras, números. E para cada cidade nós vamos ter uma quantidade de vacina diferente. Por quê? Porque em cada cidade tem uma população diferente. Então eu não vou calcular a expressão, mas em cada cidade eu venho aqui, coloco um valor da população e descubro qual o valor numérico. E aí cada cidade terá a sua quantidade de vacinas. Percebe que a gente carrega esse contexto algébrico para ilustrar, para modelar situações que a gente tem no nosso cotidiano. Ok? Bem, pessoal, para essa aula de hoje, acho que é o suficiente. Nas aulas seguintes, a gente vai continuar abordando essa questão algébrica. Vamos trabalhar muita álgebra ainda. Vocês vão ver, eu escuto muito vocês comentando em sala de aula, falando que não tinham noção, né, do quanta letra poderia começar a fazer parte das nossas continhas matemáticas. Mas essa é a nossa proposta mesmo agora no 8º ano. Combinado? Pessoal, mais uma vez, espero ter ajudado, espero que estejam gostando. Qualquer sugestão ali, coloquem nos comentários. Não sei se eu dou conta de responder todos, não sei se eu dou conta de atender todos. Mas o que eu faço aqui, eu faço de coração para poder ajudar vocês. Bacana? Então por hoje é só. Beijo grande. Fui!